Meus amados irmãos, bom dia, e a paz de Deus que excede a todo entendimento esteja convosco, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, eu venho nesta manhã tão maravilhosa que o Senhor Deus preparou para todos nós. Eu venho trazer uma mensagem do coração de Deus para o meu coração nesta manhã. Nós sabemos, meus amados irmãos, que nós estamos na última hora da igreja de Deus aqui na terra. Em breve, o nosso amado e Salvador Jesus Cristo estará retornando para arrebatar sua igreja, para tirar o seu povo daqui da terra e levar para os céus. E nós temos visto, meus amados irmãos, que o diabo e as suas tropas infernais está lutando, guerreando terrivelmente contra a igreja, contra a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. E nessa manhã eu venho trazer uma mensagem para os nossos corações, para despertamento da igreja. É um despertamento para mim, é um despertamento para você. E nessa manhã eu quero meditar com os irmãos lá em Mateus, o Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 18, versículo 21, que fala acerca do perdão, que é uma das coisas que está acontecendo no meio da igreja, no meio dos cristãos. O perdão está faltando nós reconhecer que nós precisamos se esforçar para perdoar os nossos ofensores. Porque na verdade, meus amados irmãos, eu não sou perfeito. Você não é perfeito. Nós não somos perfeitos. Perfeito é somente Jesus, a sua palavra. E nós vamos, irmãos, errar um com o outro, entristecer um ao outro, porque nós somos humanos, nós erramos, e às vezes erramos, muitas das vezes nós erramos sem querer, e às vezes você vai pedir perdão ao irmão, ou o irmão ou a irmã vem pedir perdão a mim. Aí eu tranco meu coração e não quero perdoar a minha irmã, eu não quero perdoar o meu irmão, eu não quero perdoar o meu pastor que errou comigo. Eu prefiro bater a porta na sua cara, virar as costas para você, desprezar você,
odiar você do que te perdoar, do que abraçar você e reconhecer que hoje eu errei com você, amanhã você vai errar comigo, porque nós somos seres humanos, somos fracos, falhos, cheios de erro, cheios de pecados, mas às vezes a gente não queremos perdoar os nossos irmãos. E isto, meus amados irmãos, é um perigo muito grande. Quando o meu próximo erra comigo, me ofende, tá? E ele vem pedir perdão, ele se arrepende dos seus erros e vem me pedir perdão. E muitas das vezes eu não quero perdoar o meu irmão. Isto é muito perigoso para mim. Eu agindo dessa maneira, eu estou botando a minha salvação em risco. A gente tem que aprender com a palavra de Deus que nós que fomos salvos por Jesus, nós que temos o conhecimento da palavra de Deus, nós precisamos se esforçar para perdoar os nossos irmãos, para perdoar os nossos ofensores. Se nós não se esforçarmos para perdoar os nossos ofensores, os nossos irmãos, nós não vamos, irmãos, morar no céu com Jesus. Nós não vamos ser salvos. Esta palavra, essa mensagem, ela é dura, mas eu preciso falar, eu preciso ensinar a mim, eu preciso ensinar você que as coisas não é como a gente pensa, não é como a gente quer. Então eu venho trazer uma mensagem nessa manhã a respeito do perdão que Jesus quer que nós se esforçamos o máximo que pudermos para nós perdoarmos os nossos ofensores. Que tal uma coisa difícil hoje no meio da igreja, quando o irmão erra, quando a irmã erra, ou quando o pastor erra, a gente fica emburrado, fica com raiva, fica com ódio. Mas eu quero convidar a mim nessa manhã e convidar você. A gente precisa se converter, a gente precisa nos converter a Cristo novamente, porque não é assim que se deve proceder. Porque Jesus nos perdoou, Deus nos perdoou por meio de Cristo. Na minha concepção, com base na palavra de Deus, nós também devemos se esforçar para fazer tal coisa e perdoar também os nossos irmãos. Então lá em Mateus 18, 21, está escrito assim: então Pedro, eu vou só ler, eu vou deixar Jesus falar para algum não se revoltar contra mim. Mas Jesus falando, ninguém tem como combater ou debater com Jesus. Então nós vamos ler a Bíblia. Mateus 18, 21, está escrito assim: então Pedro, aproximando-se dele quem? De Jesus, disse: Senhor, até quantas vezes
pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei até 7. Então você observa que o apóstolo São Pedro, ele chega perto de Jesus, olha para o mestre e faz essa pergunta: quando o irmão pecar contra ele, quantas vezes ele deveria perdoar o seu irmão? Só num dia. Pedro diz até 7. Agora, o versículo 22 do capítulo 18 de Mateus, Jesus ele vai responder a Pedro dizendo assim: Jesus lhe disse: não te digo, ó Pedro, que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então Jesus agora, ele responde para o apóstolo Pedro: Pedro, eu vos digo que não só 7 vezes, mas é 70 vezes 7 por dia, você tem que perdoar o seu irmão. Então, Jesus está dizendo que para perdoar não existe limite. Por dia dá 490 vezes por dia que nós devemos se esforçar para perdoar o nosso irmão, o nosso ofensores. Quando Jesus disse 490 vezes, Jesus está dizendo: para perdoar não existe limite. Versículo 23: por isso o reino dos céus, disse Jesus, pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com os seus servos. Então, em cima da pergunta que o apóstolo São Pedro ele fez a Jesus, além de Jesus responder a ele que o perdão não existe limite para perdoar, Jesus agora ele vai contar uma parábola de um certo rei. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com o seu servo, e começando a fazer conta, então este rei convocou todos os seus servos que lhe devia uma certa soma de dinheiro, e fez essa reunião de acerto de conta, e foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Então nessa reunião foi achado um que lhe devia 10.000 talentos. O versículo 25: e não tendo ele com que pagar a dívida desse servo para com o rei, era muito grande, e ele não tinha o dinheiro para pagar ao rei a sua dívida. O seu senhor mandou que ele e a sua mulher e o seus filhos fosse vendido com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Agora o rei, vendo que ele não tinha o dinheiro para pagar aquela dívida, o rei disse: ele tem que ser vendido, a sua mulher tem que ser vendida, os seus servos
tem que ser vendido, todos os seus bens materiais tem que ser vendido para que a dívida fosse quitada. Olha o versículo 26. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava ao rei, ao seu senhor, aquele homem que ele deveria prestar conta, aquele homem que ele deveria pagar as suas dívidas. O servo que estava com a dívida tão alta, ele agora então, aquele servo, prostrando-se, ele se curvou diante do rei e o reverenciava o rei, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Aquele homem agora, ele se curvou diante do rei, ele se prostrou diante do rei, pedindo misericórdia, pedindo compaixão ao rei, para que não fizesse tal coisa. Qual? Vendesse ele os seus filhos, a sua esposa, os seus bens materiais. Agora observa bem o versículo 27. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-lhe e perdoou-lhe toda aquela dívida. O rei, agora vendo o seu servo prostrado, de joelho, chorando, com a alma aflita, coração abatido, o rei agora olhou para aquele homem que estava de joelho, se humilhando perante a sua face. Então o rei, o senhor daquele servo, moveu-se de compaixão, moveu-se de grande compaixão, de misericórdia, e aquele rei olhou para aquele homem e disse: eu vou perdoar a sua dívida. É como se o rei dissesse assim: levanta daí, homem, meu servo, você está perdoado, você não me deve mais nada, eu estou te perdoando. E pegou a promissória e rasgou na frente dele e disse: você não me deve mais nada. Glória ao nome de Jesus. Então observa agora o versículo 28. Saindo, porém, aquele servo, qual servo? Aquele servo que acabou de ser perdoado pelo rei, acabou de ser perdoado. O rei acabou-se de se compadecer desse servo, acabou de perdoar todas as suas dívidas. Acabou, versículo 28, saindo, porém, aquele servo encontrou o seu conservo, que lhe devia 100 dinheiro. Lançando mão dele, sufocava, dizendo: paga-me o que me deve. Aqui agora, o servo que acabou de ser perdoado pelo rei, o rei perdoou toda a sua dívida, irmão, e agora aquele homem sai, e alguém devia a ele 100 dinheiro, e ele agora não quis perdoar o seu conservo, lançando mão daquele que o devia
sufocava dizendo: paga-me o que me deve. Então, o seu companheiro, que devia a ele, prostrando seus pés, rogava-lhe dizendo: seja generoso para comigo, tenha misericórdia de mim, que tudo te pagarei. Aquele homem que foi perdoado, agora ele sai da presença do rei, encontra um conservo que devia a ele. Ele, vendo que o conservo, se prostrou também a seus pés para pedir misericórdia a ele, para pedir compaixão a ele. Olha o versículo 30. E ele, porém, não quis o que, irmãos? Ter misericórdia, ter compaixão daquele servo que devia a ele. Antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. O homem acabou de ser perdoado pelo rei, pela uma dívida altíssima que ele devia ao rei. O rei perdoou ele, e ele agora não quis perdoar o seu irmão. Agora, meus amados irmãos, vê se isto não está acontecendo nas nossas igrejas, no meio dos crentes, no meio dos obreiros. A gente parece que não temos mais o amor de Deus no nosso coração, porque quando o irmão erra comigo, eu bato a porta na cara dele, eu zango com ele, eu não quero dar mais a paz do Senhor para ele, eu não quero mais abraçar ele, eu não quero mais sentar perto dele. Irmãos, isso está acontecendo nos nossos dias. O Rei dos Reis, o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Criador dos confins da terra, Deus, Ele me perdoou por meio de Cristo Jesus. Deus, aleluia, Ele te perdoou, meu irmão, por meio de Cristo Jesus. Deus te perdoou, minha irmã, por meio de Cristo Jesus. Você também deve fazer o mesmo com aquele que errou com você. Você deve fazer o mesmo com o teu ofensor. Você tem que perdoar ele. Eu tenho que perdoar aquele que me ofendeu, aquele que me machucou. Eu tenho que perdoar ele, porque agora eu tenho perdão de Deus. Deus me perdoou por tudo que eu fiz de errado. Agora chegou a minha vez de perdoar. Agora chegou a tua vez de perdoar. Homem de coração duro, coração de pedra, pede a Deus para te libertar. Mulher de coração duro, de coração de pedra, pede a Deus para te libertar, porque você está correndo risco de ser condenado ao inferno por não liberar o perdão para o seu irmão. Glória ao nome de Jesus. Eu sei
que essa mensagem ela é bastante dura, difícil de se ouvir, mas a realidade é esta: eu preciso lutar, pedir graça a Deus, pedir força a Deus, pedir para Deus encher o meu coração do seu grande amor, para me perdoar os meus ofensores. Meu querido, minha querida, eu e você estamos correndo risco de ir para o inferno por nós não termos humildade para perdoar os nossos ofensores. Eu passo aqui nesta manhã para dizer para mim, para dizer para você: é melhor nós despertarmos mais rápido possível, porque Jesus está voltando e Ele não quer que você perca a salvação. Ele não quer que você seja condenado ao inferno por não ter humildade para perdoar o seu ofensor. Glória a Jesus. Agora o versículo 31. E vendo, pois, o seu conservo que o que acontecia, contristaram-se. Alguém estava vendo, alguém estava observando que aquele servo acabou de ser perdoado pelo rei, e agora ele não quer perdoar o seu irmão. E alguém estava vendo, alguém estava observando, e ficaram muito tristes. É provável que eles disseram: ora, esse homem acabou de ser perdoado pelo rei, por que que ele também não perdoa o seu próximo? Agora me escute, que eu vou falar para mim e para você. Sabe quem está triste pela sua atitude maligna? É o Espírito Santo, porque ele sabe, ele é Deus, que nós recebemos o perdão de Deus por meio de Cristo Jesus. E agora você e eu e você não queremos perdoar aquele que nos ofende. O Espírito Santo, ele está triste comigo. O Espírito Santo, ele está triste com você, com essa atitude minha e sua, com essa tolice minha e tolice sua de não perdoar os nossos irmãos, os nossos ofensores. Vamos nos converter de verdade. Vamos de fato pedir a Deus graça e força para nós se esforçarmos para obedecermos a doutrina do perdão. E alguém agora olha, ficaram tristes, muito tristes, e foram declarar ao seu senhor. Alguém foi lá falar com o rei tudo o que se passava. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O versículo 32. Então seu senhor chamando a sua presença, quando o rei soube dessa notícia, que aquele homem que acabou de ser perdoado e não queria perdoar o seu próximo, o rei disse: chama ele e traga ele aqui
na minha presença agora. E disse-lhe o servo: quando aquele homem chega, o rei dirige-se a palavra para ele, dizendo, disse-lhe, servo malvado. É a primeira palavra que o rei dirige-se àquele homem que acabou de ser perdoado. Servo malvado. Agora escute, se eu até agora, com tanto tempo na igreja, leio a Bíblia todos os dias e não consigo perdoar o meu irmão, tenho bronca dele quando ele erra comigo, não quero nem olhar para a cara dele. Sabe o que o rei está falando para mim e para você? Até agora, eu e você somos servo malvado. Somos servo malvado. Você é um malvado. Eu sou um malvado por não saber perdoar os nossos ofensores, as suas ofensas. Aí o rei disse: perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicasse, rapaz. A sua dívida, o rei dizendo para comigo, era alta demais, mas você me suplicou. E o rei disse: e eu te perdoei sem reclamar, te perdoei sem arrependimento, rapaz. Agora, homem, mulher, você que me ouve, irmãos, obreiros, seja lá quem for, Deus está falando para nós. Olha o que você fez, rapaz, lá atrás. Olha o que eu fiz lá atrás, coisas horrendas, coisas absurdas. E Deus, pela sua bondade, Ele me perdoou. Deus, pela sua bondade, Ele perdoou você. Por que eu e você estamos agindo assim agora, dessa maneira, com o nosso próximo? Não queremos perdoar eles. Por que nós estamos pegando esse caminho? Por que nós estamos pegando este rumo? Não é bom, isso não é bom para nós. Então o rei, ele diz: perdoe ele toda aquela dívida, porque tu me suplicaste. O versículo 33, o rei disse: não devia tu igualmente ter compaixão do teu companheiro? Então o rei está dirigindo a palavra àquele servo que acabou de ser perdoado. Glórias a Jesus, que ele deveria ter compaixão do seu próximo, compaixão do seu companheiro e perdoar ele. Então Deus, nessa manhã, Deus está falando comigo através da sua palavra, está falando contigo, que você e eu, nós devemos se esforçar para ter compaixão daquele que nos ofende, ou dos nossos ofensores, ter compaixão dele, perdoar ele e também pedir perdão. Precisamos se esforçar para fazer tal coisa. Mas nós, irmãos, em vez de ser humilde e perdoar o nosso irmão, abraçar o nosso irmão, não, a gente prefere deixar o nosso irmão de lado, trancar a porta da minha casa para ele, não falar com ele, ficar emburrado com ódio. Oh, meus amados irmãos, se nós não se convertermos, se nós não se esforçarmos para perdoar os nossos irmãos, o nosso próximo, desculpa, mas a palavra é essa, nós vamos acabar parando no inferno. E isso eu vou mostrar dentro da Bíblia. Então, não devia tu igualmente ter compaixão do teu próximo, do teu companheiro, do teu próximo, do teu irmão?
como eu tive misericórdia de ti, disse o rei para aquele homem. 34, indignado seu senhor, entregou aos atormentadores, até que pagasse-lhe as dívidas. Agora o versículo 35, olha o que Jesus está dizendo: assim vos fará também meu Pai Celestial, sendo o coração não perdoar de cada um o seu irmão as suas ofensas. No versículo 35 do capítulo 18 de Mateus, Jesus está dizendo: se vocês não perdoar de todo o coração os seus irmãos, o seu ofensor, Jesus está dizendo, Deus vai pegar tanto a mim como você, vai lançar no inferno. Seremos atormentados para todo sempre se nós não perdoarmos os nossos irmãos as suas ofensas, ou seja lá quem for que errar contra nós. Jesus está dizendo, vocês têm que se esforçar para perdoar eles. Se vocês não perdoar o seu próximo, Deus vai pegar cada um de nós e vai lançar nós no inferno. Então eu venho, minha irmã, eu venho, meu irmão, nessa manhã, falar com você e falar comigo, que nós precisamos dar um jeito na nossa vida. A gente precisa não só pregar a palavra, mas também se esforçar para viver aquilo que está escrito nas páginas da Bíblia. Senão o negócio não vai ficar bom para o nosso lado. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15, está escrito assim: porque se perdoado os homens as suas ofensas, quem está falando é Deus. Porque se perdoados os homens as suas ofensas, Deus está dizendo, se eu tiver humildade para perdoar os homens as suas ofensas, ou perdoar os meus irmãos, o meu ofensor, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Então Deus está dizendo, vocês só vão ter o perdão de Deus se vocês aprenderem a perdoar os seus irmãos, perdoar o seu próximo as suas ofensas. Se eu perdoar eles, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Agora me desculpa, mas eu preciso falar. Você que não gosta de perdoar ninguém, eu que não gosto de perdoar ninguém, e vai dobrar o joelho para pedir perdão a Deus, meu amigo, meu irmão, minha irmã, eu e você estamos perdendo tempo que Deus acabou de falar no capítulo 6 de Mateus, versículo 14. Se perdoados os homens as suas ofensas, eu tenho que perdoar primeiro aqui embaixo os homens e as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Agora escute bem o versículo 15: se porém não perdoados os homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então Deus está dizendo, se vocês não perdoar os seus irmãos, se vocês
não perdoar o vosso próximo aqui na terra, Deus também não vai perdoar nem a mim e nem a você. Estamos perdendo tempo quando dobramos o nosso joelho para orar, para pedir perdão a Deus. Deus está dizendo no versículo 15: eu não vou perdoar vocês. Quando nós não perdoamos os nossos irmãos, quando nós vamos orar, ou na hora das nossas orações, começamos a pedir perdão a Deus, Deus está dizendo: não adianta me pedir perdão, porque eu não vou perdoar vocês. Então, meu querido, meus amados irmãos em Cristo, eu e você estamos perdendo tempo. Se nós não perdoarmos os nossos irmãos, nós estamos perdendo tempo. Você pode ficar 1 hora, 5 horas, 10 horas, 20 horas no joelho. Você e eu estamos perdendo tempo. Então Deus, na sua palavra, está me chamando e chamando você que não gosta de perdoar, chamando você que ninguém pode errar com você, está chamando a mim que ninguém pode errar comigo, que eu fico com raiva, eu fico com ódio, não dou mais a paz do Senhor, não quero papo com o irmão ou com a irmã. Deus está me chamando a mim e Deus está chamando você. Vá se convertê-la. Vamos aceitar Jesus de novo. Que essa atitude não é atitude de homem de Deus, não é atitude de mulher de Deus, não é atitude de homem de Deus. Então Deus está deixando bem claro no versículo 15: se porém não perdoados os homens as suas ofensas, ouve aí Deus que está falando, se porém não perdoados os homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas, os vossos pecados não serão também perdoados por Deus. Então vamos tomar uma posição no nome de Jesus nesta manhã. Glórias a Deus. Eu não ia gravar mais, mas Deus tocou no meu coração para me falar da Bíblia. Aí nós abrimos um canal, um novo canal, e a mensagem ela vai aonde eu não posso ir. E se você, quando ouvir essa mensagem, quiser compartilhar, fica à vontade, é contigo e Deus. O meu negócio aqui é despertar a mim e despertar a você com a palavra de Deus, para nós não irmos para o inferno. Glória ao nome de Jesus. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 32, está escrito assim: ande, sede um para com os outros, benigno, misericordioso. A gente não quer ter misericórdia de ninguém. A gente não quer mais ter misericórdia de ninguém, se compadecer de ninguém. É eu e mais eu e acabou. Mas o Evangelho não é assim. Então, antes sede um para com os outros, benigno, misericordioso. Depois, perdoando-vos uns aos outros. A nossa vida é assim, terra, perdoando uns aos outros. Por que Deus
deixou escrita essa palavra: perdoando uns aos outros, porque Deus sabe que nós, como seres humanos, nós vamos errar, nós vamos falhar. Então Deus está dizendo: quando falhar, é para pedir, ter misericórdia um dos outros, perdoando uns aos outros, e assim até chegarmos na eternidade. Como também Deus vos perdoou em Cristo. E você sabe disso, eu sei disso. Tantas coisas erradas que eu tenho feito, Deus já nos perdoou, e Deus continua nos perdoando, porque nós erramos no pensar, no falar, no estender as mãos, com a nossa atitude, com as nossas ações, com as nossas reações. Nós pecamos no olhar, e todas as vezes que nós dobramos nosso joelho e pedimos perdão ao nosso Pai Celestial, Ele tem nos perdoado por meio de Cristo Jesus. Então Paulo está dizendo: olha, se Deus, Ele nos perdoa, nos perdoou e continua nos perdoando. Então Paulo está dizendo: quem é você e quem sou eu que não quer perdoar o nosso próximo? Então a ordem de Deus é essa: vocês precisam perdoar uns aos outros, perdoar uns aos outros, perdoar uns aos outros. Vamos perdoar aos nossos irmãos da nossa igreja, vamos perdoar, mas é para perdoar de todo o vosso coração, para perdoar uns aos outros. Lá em Colossenses 3,13, suportando vós uns aos outros. E às vezes a gente não suporta ou não quer mais suportar o irmão, principalmente quando ele é inferior a nós. Sangue de Jesus tem poder. Perdoando vós uns aos outros. Aí escute bem: se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. Paulo está sendo bem enfático em suas palavras, que Deus mandou ele escrever: assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. A gente tem que lembrar que Cristo perdoou e tem perdoado todos os meus pecados e os seus, as suas ofensas e a minha ofensa. Agora, homem, mulher, eu e você, Deus está dizendo: vocês também têm que perdoar o seu próximo, em nome do Senhor Jesus. Jesus, quando estava naquela cruz, uma das mensagens, tem mais, tão linda, foi o perdão. Que quando o povo estava escarnecendo de Jesus, zombando dele, glória a Jesus, Lucas 23:34, dizia Jesus: Pai, perdoa-lhe, porque não sabe o que faz. Jesus agora, como você sabe, estava naquela cruz, passou pela mão dos homens, os homens moeram a carne de Jesus, bateram nele, zombaram dele, escarneciam dele, e ele estava lá naquela cruz, todo retalhado, mas ele olhou para aquela multidão. Ele não mandou Deus condenar, ele disse: Pai, perdoa essa multidão, porque não sabe o que está fazendo. Glória a Jesus. O maior exemplo na Bíblia a respeito da doutrina do perdão é Jesus. Então, nessa
Glória a Deus, manhã o Senhor está dizendo para mim e para você: aprenda a perdoar. Na expressão de Deus eu não salvei você para você estar com raiva dos outros. Eu não salvei você para você andar bicudo, zangado com o seu irmão. Eu salvei você para perdoar o seu irmão. Eu salvei você para abraçar os seus irmãos, estar com ele. Então, homem, mulher, eu e você e eu, paramos de ignorância e ouve essa palavra santa, verdadeira, real, que é a palavra de Jesus. E tem outra, não vai adiantar você questionar, isso está escrito na Bíblia. Eu mostrei os versículos, é que Deus quer que a gente seja humilde, como recebemos perdão dele, a gente também tem que se esforçar para perdoar os nossos irmãos, perdoar os nossos ofensores. Meu amigo, minha amiga, eu e você e eu, Deus está dizendo para mim, está dizendo para você: cuidado com o seu coração. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. No Sermão do Monte, Mateus 5, Jesus disse: bem-aventurado é os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Coração sujo, amargurado, com raiva, com ódio, com vingança do seu irmão, no céu nem eu e nem você iremos entrar lá. Vamos se converter hoje pelo poder da palavra do Deus Todo-Poderoso. Que Deus, meus amados irmãos, te abençoa, que Deus te guarda, que Deus te proteja, que essa palavra, que é mais penetrante do que a espada de dois gumes, que ela venha nessa manhã, no nome de Jesus, penetrar no meu coração e penetrar no seu coração, e venha nos libertar, em nome de Jesus. E que nós viemos aprender com essa palavra, que é necessário eu perdoar os meus ofensores. Meu querido, um abração para você. Minha querida, um abraço para você. Que Deus te abençoe, meus amigos, a todos parentes que vão ouvir essa mensagem. Um abração para todos vocês. Que a graça e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, repouse sobre a sua vida agora, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima, se o Senhor Deus assim o quiser. Glória. Bendito seja o nome eterno do Senhor Jesus.